Bom, estamos aqui de volta já. Eu vou conversar então com o Leonardo. Se você está sintonizando a gente apenas agora, eu estou com o Leonardo, que ele é responsável pela avaliação física da Runner Academia, a unidade São Caetano. Ele vai falar por que eu não consigo emagrecer. Tudo bem, Leonardo? Com Tudo você? bem, e você? Tudo bom? Tudo bom. Bom, o professor Leonardo está aqui para dar algumas dicas, né, professor? Vou tentar solucionar algumas grandes incógnitas que tem do emagrecimento, na verdade. Porque eu sei que não é uma coisa muito fácil. Não, para não quem, principalmente quem tem tendência, quem aprecia muito comer, né? Pois é. Que é um prazer, indiscutivelmente, comer é sempre um grande prazer. Mas com grande prazer tem um grande poder que você tem que ter uma responsabilidade, né? E nisso daí você tem que colocar em volta alguma forma de você gastar essa energia, né? Não tem como. Então, mas assim, a grande dificuldade que eu vejo, muitas pessoas falam, eu quero perder, eliminar peso. Eu vou fazer academia e passo uma semana, nada, passo duas, passou um mês e não ganhou. Aliás, não perdeu nenhum tipo de porcentagem de gordura. O que acontece? Então, a primeira coisa é assim, né? A pessoa, quando ela vai fazer academia, ela vai entrar, né, para um centro, para começar a se exercitar, ela tem que entender que as modificações corporais, ela tem um tempo a acontecer. Ninguém levou um tempo rápido de um mês para engordar 10, 12, 15 quilos. É verdade. De forma alguma, assim, o brasileiro tem essa parte, né, de tudo ser imediatista, não é assim. O corpo, ele está com o metabolismo baixo, ele precisa acelerar. E o corpo tem uma fórmula mágica como o remédio tem também. A partir do terceiro mês que você começa a colocar ele numa situação que ele começa a compreender que aquele exercício físico é um bem, ele pode começar a utilizar a gordura mais como fonte energética e não mais o carboidrato. É a partir desse terceiro mês que a gente fala, você fala, meus alunos da faculdade, a fórmula mágica, o seu metabolismo começar a subir, você começar a utilizar a gordura. Aí sim começa a ter a perda de peso ponderal na balança mesmo, que é a porcentagem de gordura. O problema é que até o terceiro mês, a pessoa que faz principalmente exercício resistido, ela aumenta a massa muscular. Quando ela vai se pesar, a massa muscular, ela tem uma densidade muito mais pesada do que a gordura. Ela olha a balança, peraí, esse exercício está me engordando. Não, você não está engordando, você está continuando comendo a mesma coisa, por isso você está aumentando a massa muscular. Como você não perde gordura e a massa muscular pesa mais, o valor da balança começa a subir mais também. Então ela tem que ter um tempo, principalmente um tempo psicológico, para saber que a partir do terceiro mês que ela vai começar a ter realmente colher os frutos, né, do emagrecimento, que é a perda de porcentagem de gordura. Agora você tocou num ponto que hoje também fala-se bastante, que é o metabolismo. Como nós podemos, porque me parece que muita coisa depende do metabolismo para a gente eliminar peso. E tem existem pessoas com metabolismo lento, outras mais acelerado. E claro que as pessoas de metabolismo mais lento tendem a ganhar peso. Mais fácil, exatamente. E como acelerar? Ou é o exercício físico que acelera o metabolismo, ou já é de cada um, já é da natureza de cada ser humano? Não, tem pessoas que têm o metabolismo muito mais acelerado. São raridades, aquelas pessoas que teoricamente você pode comer tudo e ela guarda o que tem que ser guardado dentro do organismo para ser utilizado e elimina o restante, através de fezes, enfim. O que acontece? Normalmente, à medida que a gente passa os anos, a gente tem uma perda de massa muscular ponderal. Quanto menos massa muscular a gente tiver, menos gasto calórico a gente tem. Então a gente começou a criar uma equação. Opa, peraí, se eu começo a perder massa muscular, eu começo a diminuir o metabolismo, o que eu tenho que fazer para aumentar a massa muscular? Aí vem os exercícios que são exercícios trabalhados com força, que nem a musculação, que a gente chama de exercício resistido. Pilates tem uma certa porcentagem em cima disso. Então o que acontece? Quanto mais aumentar a minha massa muscular, mais eu aumento o meu metabolismo. E esse metabolismo é um negócio bem interessantíssimo, porque não é durante o exercício que você vai ter uma queima calórica na musculação. É depois. Ele perdura muito tempo. Por isso que a musculação hoje, como até o método Pilates que envolve força, se você praticar durante 4 vezes por semana, você vai quantificando e somando seu gasto calórico no metabolismo basal, aumentando ele drasticamente. Porque para você manter a massa muscular, você tem que gastar muita energia. E o que a gente sabe hoje é que você pode gastar muita energia advinda da gordura, pós-exercício físico. Aí você vai perguntar assim para mim, mas e exercício aeróbio? O exercício aeróbio é um ótimo exercício, principalmente voltado para o coração. Ele é um ótimo exercício voltado para a parte cardiorrespiratória,
para você aumentar o número, entendeu, de vasos, como angiogênese para o coração, tudo. Só que ele não aumenta a massa muscular. Só que ele utiliza a gordura durante, né, o esforço que você faz. Mas para você otimizar realmente o exercício aeróbico, você tem que ter uma massa muscular que não deixe você ter impacto nas articulações. E para você ter essa massa muscular, o que você tem que fazer? Você me responde. O que tem que fazer? Musculação. Você tem que aumentar a massa muscular da sua perna para ela conseguir ter uma demanda de Hoje fazer... até os médicos recomendam, né? Sim. E a minha médica, pelo menos, puxa a minha orelha. Tem que Tá puxar, fazendo se ela não musculação. puxar, eu puxo a orelha dela. Porque que Os acontece? médicos chama a atenção da Chama. gente. Porque acontece? Quando você chega numa certa fase, você começa a ter uma perda hormonal. Sim. O exercício físico tido como musculação é o único que aumenta os níveis de testosterona, melhora estrogênio e progesterona para a mulher, que são hormônios que protegem o coração também. Não testosterona, estrogênio e progesterona. Vem a menopausa, tem uma queda brusca desses hormônios. Então, a musculação em si, ela consegue, junto com a atividade aeróbica, mas a musculação ela consegue aumentar esses níveis de hormônio bastante. Isso que é o sensacional do exercício físico. Não precisa de muito tempo, né? Não. Quanto tempo, assim... Então, na ciência... Uma pessoa que faz o exercício regularmente, quanto tempo ela gastaria para... O iniciante, ele tem que entender que ele não pode fazer regularmente, tem uma dosagem certa. Ele deve fazer um dia sim, um dia não, mesclando exercícios, talvez fazer musculação num dia, aeróbio no outro, aeróbio num dia, musculação no outro. Isso, por exemplo, na RAN, a gente tem uma prática muito comum de, através da avaliação física, diagnosticar, ver o perfil da pessoa, o que ela fez antes através da anamnese, quantificar, passar para os nossos líderes de setores, né, que lá no caso da musculação é a Lara, ela vai passar para os seus líderes, que são os professores, e eles vão montar uma série específica para aquela pessoa, com o que ela já teve, junto com os exames que ela está tendo conosco. Então, assim, as séries são diferentes para cada um. O volume e a intensidade, o volume e o tempo que você faz, a intensidade e a carga também são diferentes. E se a pessoa está iniciando, nunca vai conseguir fazer uma praticidade ou uma pessoa que está há 3, 4, 5 meses ou até 5 anos. Tem que ter uma dosagem mais leve. Sim. Bom, a gente está falando do exercício, da musculação, bacana. E como fica a alimentação? Porque todo mundo é óbvio, sabe disso. Você vai para a academia, você volta com mais fome. Obrigatoriamente você tem que voltar com mais fome. Senão esse corpo está aí perdido. Fala, meu Deus, e aí? Como é que fica se eu preciso eliminar peso? Mas eu volto assim, faminta. Vamos lá. Primeiro vamos cercar uma coisa que a gente comentou no início do programa. Aumento de peso, que não seja obesidade, mas pré-obesidade, tá? Ele está constituído em 3 pilares. Né? Falta de inatividade física com metabolismo baixo, nutrição inadequada ou distúrbios psicológicos que levam a um processo de ansiedade e compensação alimentar. Ok, então vamos lá, parte não medicamentosa, nutrição entra, educação física entra, tá? E a psicologia entra. Em casos severos, a psiquiatria começa a entrar, com psicotrópicos, entre outros hormônios serotogênicos, para deixar a pessoa um pouquinho mais feliz, para inibir esse processo de ansiedade. Vamos deixar a parte medicamentosa para lá, vamos partir para o nosso, nutrição e exercício físico, tá? Sem nutrição, a pessoa não emagrece. Não adianta nem ela pensar em exercício físico como o super, o grande, porque não vai acontecer. Ela depende drasticamente de fazer 5, 6 refeições moderadas ao peso do corpo dela, de acordo com a atividade física. Hoje apregou 6 refeições por dia, né? Por dia. Agora, eu ainda acredito que é meio confuso para todos nós entendermos. Que refeição é essa? Que você come 6 vezes ao dia e consegue emagrecer? Consegue. A gente tem um estudo clássico nosso antigo de 1990, que nós colocamos ratinhos, tá? Fazendo 3 refeições, vamos supor, com 1.000 calorias, e ratinhos fazendo 6 refeições com 1.000 calorias. Os dois são 1.000 calorias. Sim. Pergunta qual que emagreceu mais. Bom, Ratinho que fez 6 refeições. Por quê? No passado, a gente, teoricamente, corria atrás do alimento, não era isso? A gente tinha que matar, caçar tudo. A gente tinha um gasto calórico muito grande e tudo que a gente comia, a gente tinha que guardar. Mas tinha um gasto calórico muito grande. Hoje, a gente não precisa disso. Os alimentos praticamente vêm na nossa mão e são industrializados. Quanto mais tempo a gente dá de uma refeição para outra, mais a gente excita nossas células que são chamadas triglicérides. Mais elas ficam excitadas, mais elas guardam e mais aumenta o tecido adiposo. E diminui o metabolismo basal.
Então, essa preconização de 6 refeições vem da seguinte maneira: não vamos aumentar os triglicérides, vamos manter o metabolismo acelerado, comer em pequenas porções para que tudo que você coma seja absorvido e não guardado em triglicérides. Esse é o Porque sistema das 6. o corpo, ele registra como se fosse demorar a refeição. Se você não fizer 6 refeições, ele entende que vai demorar muito para você se alimentar, ele Um sono guarda. profundo. Ele vai diminuir o metabolismo dele, vai diminuir o gasto. Aí quando você come, você está com um período muito de fome, de latência de alimento. Você vai comer bastante, ele vai fazer assim: opa, essa pessoa que não me dá alimento nunca, vou pegar tudo que eu posso. E quem guarda esse alimento, sem ser utilizado na parte de glicose celular, é o triglicérides, que é a nossa gordura de estocagem. Só que sim, nós estaríamos mortos, é obrigado a gente ter ele, mas não o número, né, exorbitante, né, por exemplo, o que um obeso tem. Poxa vida. Então, assim, a nutrição, ela é o pilar, é 70%. A nutrição. Sim, do emagrecimento. Nós, como professores de educação física, coitado do personal trainer, porque personal trainer não, nada mais é que o educador físico, né? Claro. Colocar esse nome, não, é um educador físico. Sim. A gente ficou com o ônus disso, né? Ah, você tem que emagrecer. Não, a pessoa tem que querer ter proatividade para emagrecer. Ela tem que seguir 6 refeições, entender que o princípio é moderado, vai aos poucos, entendeu? Até passar aquele 3º mês, onde aqueles alimentos entenderam o corpo dela, onde o exercício físico entendeu o corpo dela, e o corpo dela vai começar a entender como se emagrecer. Esses são os 2 pilares, assim, que cabe à educação física e à nutrição. É lógico que, assim, a pessoa tem distúrbio de ansiedade, está num período estressante, libera o hormônio cortisol, onde você acumula aquela gordurazinha aqui, principalmente, né? Por causa da glândula adrenal, tudo. Ela tem que passar por um psicólogo. Porque nada vai adiantar o exercício físico, nada vai adiantar a nutrição, se ela chegar em casa e ela comer 2 vezes mais do que ela gastou. Aí a gente começa a formar realmente a tríade do processo de emagrecimento. Não é nutricionista, e tem uma valência muito grande, não é educador físico, nem o psicólogo, ou psiquiatra, ou endocrinologista. É esse alinhamento. O grupo é multidisciplinar. É o né? multidisciplinar que a gente chega a falar hoje, é o multidisciplinar. Poxa vida. Aí sim você vai colher frutos de todo um trabalho. Duradouro. Você nunca duradouro. mais volta a teoricamente engordar. E o organismo acontece, o estômago diminui, você libera, entendeu? Menos hormônio cortisol, você começa realmente a fazer com o seu organismo: olha, não preciso guardar mais. Eu estou comendo pouquinho, vou nutrir minhas células, porque eu faço a musculação, então eu preciso que a parte de glicose entre na minha célula para eu ter energia suficiente, as proteínas também entram para eu ter massa muscular, e aí tudo que você guardar em triglicérides, você não guarda mais, porque as frações alimentares são menores. É claro que essas 6 refeições, você, claro, vai ter o almoço, o jantar, o café da manhã, que são refeições completas. São os 3 pilares, obrigatoriamente. E os intervalos, a gente coloca uma proporção, não nós, né, o nutricionista, é que eu dou aula de nutrição também. Nós colocamos em torno de 10 a 15% da alimentação total. Então, o que acontece? Você acaba fazendo micro, né, alimentações que chegam a 40% 3 refeições. O restante estão os pilares. Café da manhã 20%, almoço talvez 30% e o jantar 20%. Sobrou 40%, você distribui nos intervalos. E o que nós podemos e devemos nos alimentar nesses intervalos? Seria uma fruta, mas depende da fruta. Por exemplo, se fala fruta, aí eu penso, bom, com esse calor, uma melancia, né? Mas eu sei lá, quantas calorias tem um pedaço? Algumas coisas estão sendo tiradas de... a gente tinha, né, esse conceito básico, que na verdade é um senso comum, de comer frutas, né, nos intervalos. Está mudando isso. A gente já sabe que excesso de frutas por causa da frutose, além de engordar, leva ao diabetes, tipo 2, né, que seria o diabetes adquirido. Nível de glicemia, porque é açúcar puro. O pâncreas não entende aquilo, produz uma carga de insulina muito grande. Você vai fadigando o pâncreas até ele começar a morrer. E não pode. Então o que acontece? A gente tem que diminuir o quê? O famoso índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É o açúcar que está dentro lá da sua parte sistêmica, da artéria. Como é que a gente diminui isso? Normalmente a gente come junto com fibras. Se eu tomar um suco de laranja é uma coisa, se eu tomar um suco, se eu comer a laranja com bagaço, é outra. Se eu comer a laranja com bagaço, colocar mais uma proteína, a dificuldade, entendeu, desse açúcar entrar na nossa corrente sanguínea é muito mais demorada. Então a gente fala que ele abaixa o índice glicêmico drasticamente. Então, o que está partindo hoje dentro da nutrição, daquela pirâmide alimentar?
misturar os macronutrientes. Você pega lá, por exemplo, pega uma gordura boa, que tem uma castanha, mais vitamina E, vamos supor, pega uma fruta como a laranja com bagaço e toma um iogurte desnatado, que é basicamente proteína. Você junta essa fração de 3 alimentos aqui, você diminui o índice glicêmico, tem todos os componentes suficientes para você conseguir repor seu carboidrato, sua proteína, entendeu? Gorduras boas, após o exercício. Então, claro que precisaria, quem quer emagrecer, né, com qualidade de vida, tem que ter uma orientação, né, nutricional. nutricional. Tem uma pessoa que Porque às vezes a gente quer fazer por conta e nem sempre a gente acerta. Exatamente. Ou a gente extrapola, ou aqui, ou ali, ou come produtos que não são favoráveis, que a gente pode ter até uma intolerância orgânica. Exatamente. Glúten, lactose. É interessante assim, logicamente, eu sempre falo, passe por um médico que você confie, endocrinologista, traga os exames, entendeu? Eu faço um processo que chama coach fisiológico. Tem um consultório, né? Porque assim, na Runner a gente tem uma parceria muito legal, eu gosto de trabalhar muito com a Runner, porque os professores são muito bem alinhados. E nós temos avaliação física lá, ventilometria, e a gente tem um processo chamado coach, que é justo isso. A gente começa a ensinar a pessoa, entendeu? Como se deve alimentar, como se deve treinar, como se deve proceder. Mas em cima de cada um. Não é um processo fácil. E não adianta você pegar uma fórmula mágica. Eu tenho esse peso, essa altura aqui, eu tenho então esse gasto calórico X, portanto tenho que consumir Y. Não é assim. Tem um nutricionista que senta durante 4 anos na cadeira estudando pra caramba, entendeu? A fisiologia, como educador físico também estuda fisiologia, só não é a parte de patologia, porque a nossa fisiologia do exercício, né, é diferente. E tem que dar seguimento a eles, né? Conhece demais. Poxa. É esse o propósito. Tem que consultar um nutricionista. Tem, né? Para fazer direitinho, com saúde, né? E outra, que o corpo, depois que eliminou, perdure, né? Faça Sim, essa palavra, perfeito. Perdure. Não é por 2, 3 meses, mas que a gente emagreceu, ficar feliz e volta. Olha que barato. Posso entrar agora? Vou te falar um negócio muito legal. Durante muito tempo, o exercício aeróbico é tido como exercício do gasto calórico, da diminuição em porcentagem de peso. Se você pega uma pessoa que ela emagreceu durante 3 meses fazendo exercício aeróbio, ela para de fazer exercício aeróbio, ela continua comendo a mesma coisa que ela comia antes, ela vai engordar. E provavelmente o mesmo, né, que ela estava com pesos lá atrás. O famoso efeito sanfona. Por quê? Porque o exercício aeróbio, ele possibilita a queima de gordura durante o exercício. Só que ele não perdura essa queima de gordura. A musculação não. Puxa, olha que bacana, né? A musculação você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Divide os grupos musculares. Eu vou somando a queima de gordura porque ela é posterior. Isso é bacana. Realmente isso eu não sabia. Na ciência a gente chama isso de EPOC, que é o excesso de oxigênio que fica após o exercício físico. Que bacana. E tudo que o excesso, assim, que o nosso organismo fica elevado. Tem uma perguntinha aí, Alexandre? É o Geraldo Nazaré, São Bernardo. Como baixar o colesterol e a diabetes? Isso é bom, hein? Aí vai entrar na minha área de cardio. Vou falar com eles agora. Deixa eu só fechar o EPOC. Segura um pouquinho, Geraldo. A ideia é o seguinte, a musculação ela vem com uma somatização de queima de gordura pós-sessão, mas é aquilo que eu falei para você. A pessoa só vai treinar bem, quando também vai fazer bem o aeróbio, após 3, 4 meses. Até lá não tem condição de emagrecer tanto. Aí a nutrição entra muito bem. Depois a nutrição vai estagnar, ou seja, vai acertar certinho, ela vai mexer em algumas valências, aí o exercício sobe. Por isso que é multidisciplinar. Então, assim, tem que consultar realmente as pessoas específicas da área. Se quer realmente eliminar peso com segurança, né? Saudavelmente e manter, perdurar. É essa a palavra, a gente fala em perdurar na ciência. Vamos lá, Geraldo, como abaixar o colesterol e diabetes. Bom, o colesterol nosso, normalmente ele é endógeno, ou seja, 70% ele é fabricado diretamente pelo nosso organismo. O que a gente come fora, que aumenta o nosso colesterol, por exemplo, como carnes, né, que tem, assim, normalmente são gorduras animais, né, ela passa a somar 30%, isso dá para ser podado. Aí fala assim, exercício físico diminui o colesterol? Sim. Ele diminui, mas não diminui tanto quanto é esperado. Você tem que fazer uma alimentação que abaixa o colesterol, mais exercício físico. Mas o que o exercício físico faz se não diminui tanto o colesterol? Ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. O HDL é uma micropartícula que vem também do fígado. Só que o que ele faz? Ele faz a remoção do LDL, que é uma partícula muito menor que lesa a artéria. Então, é uma partícula maior que vai lá, engloba
distribui o LDL para onde? Porque o LDL ele é fantástico, ele faz alguns hormônios, ele é necessário, e volta para o fígado e guarda lá. Quando ele é ressintetizado e precisa voltar, ele faz essa cadeia. Então, assim, o exercício físico é ótimo, tá? Ele vai subir o HDL, vai diminuir um pouquinho, principalmente aeróbio. Aí eu defendo o aeróbio nesse processo, porque assim, a gente defende, né, os exercícios como estão caminhando as patologias, né? E alimentação saudável, tá? Que abaixa o HDL. Tem um monte, aí você procurar na internet, tem artigos científicos ótimos dizendo de alimentos que possivelmente diminuem drasticamente o LDL. Para o diabetes, índice glicêmico baixo. A pessoa tem que fazer 6 refeições, tá? E misturar as refeições, por exemplo, com proteína, fibras, né? Nada de índice glicêmico muito elevado. Eu conheço pessoas que trocam o almoço por doces. Isso é um assassinato ao nosso pâncreas. Não pode. Então, assim, diminua tudo que é índice glicêmico baixo, dê uma olhadinha, tá? E o pessoal fala assim, chocolate, tudo. Chocolate tem muito sódio, mas vão falar de hipertensão, então tomem cuidado, que as pessoas pegam chocolate diet. Então, assim, não faça isso. Mas aí é legal consultar um nutricionista. São só dicas aqui, conhecimento geral. Bom, a gente teria muito para falar, né? Eu adoraria continuar esse bate-papo, porque é um bate-papo que interessa a mim. Sim. E mais toda a população, né? Porque hoje parece que na cabeça de todos nós a saúde realmente é primeiro lugar, né? Sim, sim. Isso a gente está se conscientizando disso, né, Leonardo? Me parece que demorou um pouco, assim, lentamente. Demorou, né? Mas a gente habita um corpo, né? É. A gente pode esquecer isso. A gente tem uma parte espiritual, a gente tem uma parte de corpo que não tem jeito. A gente habita esse corpo. Então, se a gente não cuidar dele, não adianta a gente ter uma cabeça ótima que o corpo vai padecer. Vai, pois é. Nós estamos com umas imagens da Runner. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho na Runner. Na Runner, assim, a gente tem uma parceria, né? Eu sou coordenador da faculdade da ABC, o que a gente faz? Eu mando estagiários para lá, nós temos um grupo, nosso grupo, né, da nossa empresa chama Alright, a gente tem uma parceria dentro da avaliação física e da ventilometria, que é um negócio novo, que no próximo convite você me chama e eu explico para vocês. Já está convidado, tá. Viu? E aí a gente tem um alinhamento muito legal desse sistema de avaliação física, nutrição, para o ingressante que está entrando na academia, nosso cliente lá, já entrar com o pé direito, começando tudo certinho. Poxa, que bacana. Porque o que a gente vê fora aí, às vezes nós temos medo, né? Eu que sou, teoricamente, coordenando o curso de educação física, sou criador de alunos de educação física e vejo nutrição também, a gente fica com um certo receio, né? Nosso mercado. Então, assim, a gente vai agora cercando. E a Runner tem, né, essa prerrogativa de realmente pegar pessoas voltadas, entendeu, a essas áreas, especialmente científicas, para dar um andamento bom para a clientela que está chegando. Que bacana, né? Agora, para quem quer conhecer a Runner, vocês têm alguns, chama Pass Livre, né? Como que é? Pass Free? Sim, isso, Pass Free. Que é um passe livre, a pessoa vai lá, faz, se não me engano, 1 ou 2 vezes, vai experimentar, vai conversar com os professores, os colaboradores de lá que vão realmente mostrar toda a academia para ela. A academia é muito legal, né? Tem a piscininha aí. Uma coisa na Runner que é fantástica, acessibilidade. Né? A gente está montando um projeto de terceira idade lá, justo por quê? Porque tem um elevadorzinho que a gente consegue acessibilidade para a terceira idade. Opa. Isso em nenhuma academia aqui na ABC tem. Dificilmente São Paulo tem. Então a Runner é assim, está saindo em vários tópicos lá na frente. Tá mesmo, né? E aí agora ela resolveu pegar um material humano científico a isso, graças ao Marquinhos, que é um colega meu, proprietário da Runner, que está dando uma inclinada muito forte. Já é top, vai partir para outro ponto de top aí, dentro das Runners que tem, né? Então, o pessoal pode ligar inclusive agora, né? Deve. Isso. Então, se eu estiver fazendo exercício físico, se não tiver nutrição, ligue. 42218833. 42218833. Você liga, fala que você viu aqui no programa. Então, você vai ter passe livre por 2 ou 3 dias. 2, 3 dias é negociação com eles lá. Você pode fazer exercício e conhecer toda a academia. Eu tenho certeza que não vai se arrepender, não né? Não pode, né? Tem que porque começar, é muito bom, a academia é muito bem estruturada. Eu gosto bastante. Olha, eu já trabalhei, já tive academia, estudo, hoje eu estou num centro de docência, né? Diferente. Mas assim, a Runner é uma academia que me enche os olhos. Me enche os olhos mesmo. Você fica feliz em estar lá, né? Porque agora a gente vê que está tendo um cunho, assim, nós da educação física, a gente era muito pragmatizado. Você fala assim, educador físico, o que vem na cabeça de você normalmente? Aquela pessoa mais avoada, que só pensa em exercício físico. Não. Então, assim, a Runner tem um conceito diferente. Ela tem um conceito que eu passo dentro de uma faculdade.
que é do educador físico realmente responsável. Muito bom. Muito obrigada, Leonardo. Foi um eu. prazer tê-lo aqui. Já está convidado para voltar, Opa. por favor, e falar mais sobre tudo isso que a gente está conversando. Próxima vez eu prometo. Aí nós vamos falar de doenças cardiovasculares. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da barriguinha. Por que é tão perigosa a gordura visceral no abdômen? Por que é tão, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, a gordura visceral ela já é um diagnóstico conclusivo que você pode ter uma arteriosclerose. Pois é. Tá? Porque está muito mais fácil a gente falar que os órgãos mesentéricos aqui são os órgãos fundamentais que têm várias artérias. Quando a gordura se concentra aqui para entupir uma artériazinha dessa e causar um dano ao órgão, é muito fácil. Então, o nosso alerta hoje é o quê? Não é nem mais índice de massa corpórea, é relação cintura. É isso aí. A gente vai conversar tudo isso da próxima, tá bom? Prometo. Obrigada. Então, a gente liga já na Runner 42218833, fala que você viu o programa, que você quer um passe livre para fazer 1 ou 2, 3 dias, conforme também a sua disponibilidade, e você vai poder avaliar melhor a Academia Runner. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, E fica até adorei. a próxima, viu? Gente, eu vou chamar o nosso intervalo, eu entro com a Karina, da Boutique Quixô, proprietária da Boutique Quixô, que vai fazer um desfile e também aquele sorteio que eu sei que vocês gostam. Até já.